Olá, o programa Fórum já está no ar. Em debate hoje, um tema que preocupa qualquer pai ou mãe. A onda de brincadeiras e desafios de mau gosto que tomam conta da internet e colocam em risco a saúde das nossas crianças. E para tentar entender melhor esse universo, estão aqui comigo a psicóloga Raquel Ávila e a advogada especialista em direito de família, Carolina Sena. Sejam muito bem-vindas aqui ao Fórum, meninas. Obrigada. Obrigada. Bom, já quero começar entendendo, Raquel, o que faz um adolescente querer fazer uma brincadeira dessa, né? Ele quer fazer parte de um grupo, ele é influenciado pela onda da internet. A gente precisa pensar que quando a gente fala da adolescência, a gente está falando de pessoas que querem buscar novas experiências, que querem novos desafios, e isso pode implicar em situações de vulnerabilidade e de grande perigo também. Os neurocientistas vão ensinando muito para a gente sobre como funciona o cérebro desses adolescentes. Mas como você bem colocou, há uma questão social também importante, né? Ver a brincadeira, querer imitar a brincadeira, aquilo, né, traz uma atenção diferente para eles e até uma diversão, apesar dos riscos. Então, necessariamente, os adolescentes terem interesse por novas experiências, desafios, não é um problema. Muito pelo contrário, pode ser algo que contribua para o desenvolvimento deles, para que eles adquiram novas habilidades, mas isso pode também trazer muitos riscos e possivelmente até uma morte. Então, por mais que eles estejam ali experimentando, é preciso que exista algum cuidado também nessa experimentação. Muitas dessas brincadeiras começam a fazer sucesso porque são divulgadas na internet. E um youtuber que fez o desafio da rasteira com a própria mãe se arrependeu e publicou um vídeo pedindo desculpa. Pois é, o vídeo parece ser engraçado vendo a partir daí, né? Mas vocês sabiam que eu poderia ter perdido a minha mãe por causa dessa brincadeira? Ela poderia ter batido a cabeça e sofrido um traumatismo craniano ou qualquer uma outra lesão irreversível para a vida dela. E por conta disso eu tô muito arrependido de ter postado esse vídeo. Em nenhum momento eu pensei que ele seria um viral dessa proporção. O vídeo era para ser apenas mais um meme de entretenimento na internet. Assim como todas as outras trollagens que eu sempre fiz, o meu intuito sempre foi de alegrar vocês. Em nenhum momento eu pensei que isso ia tomar uma proporção para machucar pessoas. Como influenciador eu errei, como humorista eu falhei. E eu peço desculpas a todos vocês que compartilharam esse vídeo e riram disso. Pois atualmente essa brincadeira tem prejudicado muitas pessoas e machucado seriamente muitas pessoas. Então eu quero pedir de coração, não propaguem mais esse vídeo e não deixem com que isso cause consequências a outras famílias muitas vezes irreversíveis, tá bom? Um grande beijo. E essa brincadeira pode acabar mal, né, Carol? A gente viu aí que a adolescente no Rio Grande do Norte morreu devido a essa brincadeira. E esses colegas que fizeram isso com ela podem responder criminalmente? Explica pra gente agora nessa parte jurídica como é que funciona. Existe uma legislação específica para criança e para adolescente. É o estatuto, nosso conhecido estatuto da criança e adolescente. É importante deixar bem claro que a criança, ela é aquele ser que tem até 12 anos. De 12 anos a 16 anos, é considerado adolescente. Então, essa proteção especial, por esses motivos que ela bem colocou, ela é muito importante nesses casos e as consequências existem sim. Não como as de adulto, mas existem sim, né? Quando a conduta praticada por uma criança ou um adolescente, ela é considerada na legislação penal como crime ou como contravenção penal, a criança ou adolescente ele comete um ato infracional, como denomina o ECA. Esse ato infracional, ele vai ter, sim, consequências, né? Existem consequências diferentes no caso da criança e no caso do adolescente. Explica pra gente essa diferença, porque sim, essa idade, né, às vezes eles têm 10, 12, 15, então muda. Perfeito, muda, claro. As medidas aplicadas à criança infratora são medidas mais brandas, né? Orientação, encaminhamento a uma equipe médica, um atendimento ambulatorial, hospitalar. E enquanto as medidas aplicadas ao adolescente, elas são um pouco mais duras, que entre elas está a internação, né? Que é um caso muito comum que a gente vê aí tem prestação de serviço à comunidade. Então, as medidas são diferentes para a criança e para o adolescente. E os pais, né? Porque a gente sabe que alguns pais ausentes, mas outros pais que acompanham de perto e sabem que as crianças estão fazendo esse tipo de brincadeira. Eles também podem responder por uma omissão, ou se não souberem, também podem ser responsabilizados ou não? Também podem ser responsabilizados. Isso por quê? Porque os pais, eles têm dever de cuidado, né? Tanto a nossa Constituição quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, que eles falam
que esse ser, a criança ou adolescente, ele tem que ter uma proteção especial. Tem que ter uma proteção especial do Estado, da família e da sociedade como um todo. Então, é dever dos pais, sim, a fiscalização. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso de cometimento desse ato infracional, ele traz, sim, algumas medidas que podem ser aplicadas aos pais, como orientação, encaminhamento e até efeitos sobre a guarda e, inclusive, o poder familiar que eles têm sobre os filhos. Bem sério, então. Bem sério. Já na esfera civil, a gente fala sobre reparação civil, tá? E o que o nosso Código Civil ele fala sobre reparação civil? Deve reparar aquele que comete algum ato de lesar o direito de alguém, tá? Só que nesse caso tem uma peculiaridade porque o pai ou a mãe, o responsável legal, ele tem uma responsabilidade objetiva. O que significa isso? Significa que não precisa averiguar se houve culpa, né? Se ele teve a intenção ou não, na omissão ou no ato em si. A responsabilidade é objetiva, ou seja, pratica o ato, a criança ou adolescente, aquele pai ou aquela mãe, ele vai responder objetivamente e vai ter como consequência ter que reparar esse dano. Também causa um trauma emocional? Sim, pode acontecer várias consequências que não jurídicas, né, também podem estar em cena. Então, e não só para os que são vítimas, para os que também fazem a brincadeira, digamos assim, também há uma repercussão para eles ali. Eu acho que é importante a gente comentar que há vários outros comportamentos de risco dos adolescentes e vários que nós, como adultos, também temos. Então, a gente fala hoje de uso de tabaco, uso de drogas, uso de álcool, a gente fala de hábitos alimentares não saudáveis, a falta de prática de atividade física. Todos esses são considerados comportamentos de risco. Terapia é legal? Sim, com certeza. O trabalho da psicologia pode estar em cena em vários momentos e com vários enfoques diferentes, inclusive preventivos, para que a gente não chegue a uma situação em que a justiça precise ser acionada para lidar com isso, né? Então, a gente pode contribuir com palestras às escolas, a gente pode contribuir com essa conscientização das famílias. Há muitas possibilidades de orientação e de auxílio que a gente pode dar enquanto psicólogos, com certeza. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele confere uma proteção especial à criança e ao adolescente, né? Que por todos esses motivos que a gente está comentando aqui, ela é importante, é necessária. Tanto para quem comete ato infracional, a criança e adolescente que comete, quanto aquela que é vítima do ato infracional. Inclusive, tem uma legislação específica, recente, que ela trata especificamente desse tema, que quando aquela plataforma ou aquele site tem uma publicação de terceiros com esse caráter ofensivo... Que no caso, por exemplo, citando aqui o YouTube, por exemplo. Perfeito. Ele pode ser obrigado a retirar esse vídeo da plataforma? Obrigado a retirar. Inclusive, tem uma especificidade na lei que diz o seguinte: quando o juiz recebe essa ação reparatória, ele já pode, de imediato, sem ouvir outra parte, mandar que retire, mandar que a plataforma retire esse vídeo, comprovando os elementos, que são o perigo do dano, né, e a probabilidade do direito de retirada desse vídeo. Ele já pode de imediato determinar que a plataforma retire. E se não retirar, a responsabilização consequente de reparação. Mas também serve de prova num processo, por exemplo. Perfeito, os vídeos servem sim de prova no processo, tanto no processo de reparação civil, quanto em eventual responsabilização criminal. Perfeito. Vamos falar um pouquinho do papel da escola, né? Raquel, na sua opinião, o que a escola deveria fazer nesses momentos para conscientizar esses alunos? Com certeza. Eu entendo que, né, até o fato de nós estarmos aqui debatendo esse assunto mostra como é importante a gente atuar numa rede profissional, numa rede de educadores. A escola não pode estar sozinha porque aconteceu ali, a família não pode estar sozinha, né, porque não está o tempo todo ao lado da criança e do adolescente também, e eles precisam também aprender essa autorresponsabilidade, esse autocuidado. Então, a escola pode atuar de diferentes formas, com palestras, né, se unindo à psicologia, até com profissionais de direito que vão explicar para essas crianças e adolescentes os riscos, para os professores, para os pais. Então, informação, com certeza, é um elemento muito importante e a escola pode atuar nesse sentido, passando essa informação e apoiando as famílias. Várias escolas Brasil afora têm feito campanhas contra esse tipo de brincadeira e conscientizado os alunos. Vamos ver um exemplo lá do Espírito Santo. É um desafio, tipo assim, eu pulo, aí depois você pula. Pode ser? Pode ser. Vocês não sabem aquela brincadeira? É isso que a gente vai fazer, tipo, a gente pula e depois ele pula, pode ser? Tá, vamos ganhar primeiro.
Você está sabendo dessa brincadeira que está acontecendo nas escolas? Nós, do Colégio Adventista de Vitória, te desafiamos a dizer não. Diga não às brincadeiras de mau gosto e sim para a vida e as amizades. Carolina, nesse caso aí a gente viu que uma escola já agiu, né, já está fazendo uma campanha contra essas brincadeiras. E eu queria que você falasse também da responsabilização dessa instituição de ensino. Também pode responder nesse caso? Pode responder, Mariana. A escola, como eu já falei aqui, tanto a Constituição Federal quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles falam que todos nós somos responsáveis pela proteção especial à criança e ao adolescente, né? Sobretudo a escola. Por quê? Porque ela tem a obrigação de fazer essa vigilância. O Estatuto da Criança e do Adolescente, como bem a professora comentou, a legislação, ela traz uma série de medidas a serem tomadas pelo poder público para proteger essas crianças, que inclui também as instituições de ensino. Então, nesse caso, se for uma instituição privada, por exemplo, se esses acidentes acontecerem numa instituição privada, ela pode ser condenada a reparar também esse dano. Tá? No caso de essa responsabilização, assim como eu falei em relação aos pais, essa responsabilização também é objetiva. Ou seja, não precisa demonstrar a culpa, a intenção ou a negligência. Se a criança está sendo cuidada, sendo vigilada, está disponível na escola, a escola tem o dever sim de cuidar e pode ser condenada a reparar. Já no poder público, existe uma divergência nas decisões se essa responsabilidade precisa ou não de comprovação da culpa. Porque é uma escola pública, aí seria contra o poder público essa ação. Existe a divergência, mas a tendência das decisões é que seja também uma responsabilidade objetiva, ou seja, sem comprovação de culpa. Tá certo. Vamos fazer uma pausa aqui rapidinho? Vamos. No próximo bloco, a gente continua falando sobre esse assunto, as consequências de quem faz essa brincadeira. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Fórum, abordando hoje o perigo das brincadeiras e desafios que viralizam na internet e impactam diretamente nossas crianças e adolescentes. Bom, Raquel, como é que os pais podem agir, então, na prevenção? O melhor é chegar, conversar, mostrar os vídeos para as crianças ou não? O que você aconselha? Eu acho que o mais importante é haver um canal de diálogo, um espaço de diálogo com os pais. Então, em princípio não há problemas mostrar o vídeo, essa é uma dúvida comum, mas a criança nem sabe direito o que está acontecendo, ela não viu diretamente aquela brincadeira, mas informação é sempre um bom caminho. Além disso, né, não basta só dizer para a criança, não brinque, é perigoso, e achar que isso vai ser suficiente. Provavelmente não vai. É preciso supervisão, é preciso monitoramento, é preciso acompanhá-la na sua rotina escolar e na sua rotina de amizades. As próprias crianças e adolescentes podem aprender a se proteger, a cuidar. Mas para isso elas precisam desse apoio e desse diálogo, principalmente nas famílias e na escola, que é um outro contexto também muito importante para a gente, né, falar desse desafio. Essa brincadeira que a gente abordou até agora é o desafio da rasteira, mas a gente pode falar de várias outras, né? A baleia também, vocês lembram que as crianças se mutilavam e tudo mais. Essa brincadeira tinha um cunho mais online, né, Carolina? A criança era desafiada a 50 desafios aí e até chegar ao suicídio bem sério. Nesse caso do desafio da baleia, a responsabilização é ainda mais difícil porque tem alguém ali atrás da tela do computador? A responsabilização é difícil nesse caso, mas o poder público está também com ferramentas tecnológicas avançadíssimas, né? E toda essa pessoa que divulga esse tipo de vídeo, ela pode responder criminalmente, e nesse caso da baleia azul em específico, um crime muito grave, né? Que é a incitação ao suicídio, imagina. E também na esfera civil, de responsabilização de reparação de danos. Então, não é só quem produz o vídeo. Toda e qualquer pessoa que divulgue o vídeo também pode estar cometendo esse crime e também ser condenado à reparação civil. É importante a gente falar também que o tema é tão importante que foi alvo de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, então talvez seja o momento da gente pensar numa esfera aí legislativa mesmo para esse tipo de brincadeira. Exatamente, é um tema muito preocupante, né? Porque, como a professora bem pontuou, a professora Raquel, o adolescente, ele está em desenvolvimento intelectual, ele está em formação intelectual e movido a desafios, né? Ele não mede as consequências. Por esse motivo que existe essa proteção especial da lei em relação a ele.
E é um tema muito importante, muito preocupante. E aí compete a todos protegerem, vigilarem, como bem pontuado, essa criança, esse adolescente, para que não divulgue, para que não siga esses vídeos que são terríveis, não propague, conscientização e prevenção. Tá certo. Raquel, a gente precisa falar também de educação digital, né? Porque a gente vem falando da prevenção e acho que a educação digital é o caminho. Eu vou trazer uns dados aqui do Comitê Gestor da Internet no Brasil e o dado mostra o seguinte: 15% das crianças e adolescentes já acessaram algum conteúdo sobre formas de machucar a si mesmo e 13% já tiveram acesso a assuntos relacionados a formas de cometer suicídio. Então, são dados relevantes, né? As crianças procuram por isso na internet. São, e assustam muito, mas a gente não pode deixar isso nos paralisar e passar uma sensação de impotência, muito pelo contrário. Foi muito bonito a gente ver outros adolescentes que fizeram uma campanha, né, de proteção ali. Então, eles também são agentes de mudança e de proteção importantes para si e para os outros. A gente, né, tem que pensar no nosso mundo hoje digitalizado, e eles vão ter acesso a essas informações. Então, a intervenção, o trabalho começa muito antes, nessa visão crítica que eles precisam desenvolver sobre os conteúdos que eles acessam. E a gente tem falado muito atualmente na psicologia sobre as habilidades socioemocionais, a educação socioemocional. O que me faz bem, o que me machuca, o que me coloca em risco, o que eu não gosto. Então, essa seletividade precisa também ser desenvolvida com as crianças e adolescentes para que eles tenham essa educação digital, que eles usem essas ferramentas, acessem conteúdos que muitas vezes são ricos, são interessantes, mas se protejam também desses perigos, dessas correntes que vão caminhando pelos celulares e computadores. O monitoramento, então, seria a forma aí mais fácil, talvez, de evitar? Monitoramento constante, né? E a legislação, o direito, ele tem que acompanhar o avanço da tecnologia, né? Você vê uma ferramenta que hoje é importantíssima para diversos aspectos evolutivos do mundo inteiro, pode ser perigoso também, né? Então, a legislação tem que acompanhar, tem que estar de olho nessas modificações e os pais, principalmente, e a sociedade como um todo, tem que proteger essas crianças, esses adolescentes que estão expostos diariamente. É muito difícil o controle e a vigilância, né? Hoje, a um clique, você tem acesso a todas as informações, né? Então, a vigilância, o diálogo e a prevenção são muito importantes nessa difícil tarefa. E depois da chegada dessas brincadeiras no Brasil, várias famílias se depararam com a morte de um filho. Em Fortaleza, o desafio do desmaio tirou a vida de um adolescente de 16 anos. E os pais dele fundaram um instituto que estuda o tema e ajuda na prevenção. Vamos ver um trechinho da palestra do pai, Demetrio Gereissati, que fala sobre o assunto. Esses jogos, esses desafios que estão soltos por aí, não tem nada de jogo. Esse é um linguajar que é usado não só no Brasil, mas em outros países, nos Estados Unidos e na França, são classificados ou chamados de jogos, mas não tem nada de jogo, nem tem nada de interessante. Infelizmente, são riscos muito grandes que os jovens correm. São praticados por jovens de 6 a 17 anos, independente de gênero, independente de raça, independente de condição econômica, e praticam pelas mais diversas motivações, seja a busca de uma sensação de euforia, a busca de uma sensação de relaxamento, a busca por pertencer a um determinado grupo, ou descobrir o limite do corpo, ou simplesmente fazer um desafio. E quem pratica essas brincadeiras não tem a consciência do real risco, do perigo que correm. E, infelizmente, muitos casos terminam em morte ou em sequelas irreversíveis. As brincadeiras, a maioria delas, elas consistem em cortar o fluxo de oxigênio, e esse corte de fluxo de oxigênio, e que os jovens imaginam controlar e não controlam, terminam aí, como nós falamos, em acidentes. Essas brincadeiras, elas não são novas. Na verdade, acontece isso há muito tempo. O que mudou foi a forma de divulgação. Com o avanço das conexões, com o avanço da internet, vem evoluindo de uma forma muito rápida a informação e o conteúdo que se consome. Então, em 2010 existiam 500 vídeos com esse tema jogo do desmaio. Agora, o último número que nós temos, já existem 18 mil, só em português, a nível de Brasil. Então, realmente é uma prática bastante arriscada e que está aí solta no mundo.
Bom, a gente viu aí um exemplo, né, que esses pais se engajaram. Eu passei aí no site do Instituto, é realmente impressionante os dados que eles coletam e impressionante como lá fora, né, esses pais viajam todo ano para a França, que lá o assunto é debatido de forma bem mais aberta do que aqui no Brasil, que a gente não vê essas palestras, simpósios, seminários sobre isso. E é impressionante o tamanho, né, a proporção que isso toma com a internet. Sim. A gente precisa pensar que muitas vezes o que parece acontecer só numa casa, só numa escola, é muitas vezes um fenômeno, um padrão de comportamento que está acontecendo em muitos outros lugares. Então, a internet pode nos ajudar a conhecer, a ter acesso a um grupo de apoio, a profissionais que podem nos amparar e pode também nos colocar em risco. Então, como você bem colocou, a ferramenta em si pode não significar nada, depende de como a gente vai usar. E é muito gratificante para nós que somos da área da saúde mental, né, que somos da educação, que somos do direito, vermos essas iniciativas que podem ajudar nessa visão crítica da internet, que a gente precisa desenvolver nas crianças e adolescentes. Eles não nascem sabendo isso. A gente precisa desenvolver com eles. Na sua opinião, Carol, ainda é pouco falado, ainda é pouco debatido esse tema aqui no Brasil? É muito pouco debatido, né? A gente tem se impressionado muito, a gente estava até conversando a respeito, com o aumento do índice de depressão e suicídio entre jovens, né? É absurdo e é um tema que tem que ser tratado, né? A depressão e todas as doenças relacionadas são o mal do século. Dizem por aí que é o mal do século e realmente está perto da gente. É só a gente conversar com as pessoas e são temas que têm que ser tratados, né? A internet é uma ferramenta maravilhosa para disseminar o que é bom e o que é ruim. Então, vamos aproveitá-la para disseminar as políticas de prevenção, de acompanhamento. Importante pontuar também sobre essa questão, Mariana, sobre o dever de fiscalização dos pais. Inclusive, o presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, né, do qual eu faço parte, ele publicou recentemente um artigo falando do abandono digital. Explica para a gente, o que seria o abandono digital? Seria muito interessante, seria o abandono da fiscalização da criança e adolescente das redes sociais, que, como a gente viu hoje durante todo o programa, pode ter medidas drásticas, né? E que, inclusive, ele defende que esse abandono, que está inerente, essa função de vigilância está inerente ao, não só à guarda, mas ao poder familiar, ou seja, ao pai e à mãe, independente de quem exerce a guarda. Isso poderia ter consequências, inclusive, de redução de convivência e até de uma perda de guarda ou até mesmo perda do poder familiar. Seria, então, uma espécie de abandono. Já é algo palpável? Temos processos sobre isso? Temos sim processos sobre isso, mas o processo que trata sobre a guarda, por exemplo, hoje em dia nós utilizamos como elemento, né? Por exemplo, se eu quero modificar uma guarda, aí eu utilizo como elemento o fato da criança não estar sendo vigilada, fiscalizada, mas ainda não é destaque. E a realidade precisa ser. Precisa ser. A gente viu hoje as consequências que podem causar um abandono, uma falta de fiscalização por causa dos pais. A gente tem também muitos estudos publicados na psicologia sobre o que a gente chama do comportamento antissocial, que pode ferir a integridade física, psicológica de outro. E um dado muito interessante desses estudos é exatamente sobre esse monitoramento ou supervisão. A família em que há pouco desse monitoramento, desse acompanhamento da rotina da criança, né? O que significa isso? Significa, por exemplo, você saber quem são os amigos do seu filho. Algo que às vezes parece bobo, né? Mas não é bobo. As pesquisas mostram que isso é um elemento de proteção muito importante. Então, esse monitoramento deve acontecer tanto nas relações sociais, como nessas relações digitais. Por exemplo, a gente respeitar a classificação indicativa de um filme, de um seriado. Que as pessoas acham que não é tão relevante, né? Sim, e é muito divertido, o seriado é interessante, o desenho é bonitinho, mas às vezes não é apropriado para aquela faixa etária, né? Hoje tem muitos seriados também, a gente tem que tomar cuidado quando os adolescentes assistem isso, a gente tem que acompanhar, saber qual é o tema, falar sobre o que os personagens fazem. Com isso, a gente tem também uma oportunidade de aprender. Para a gente fechar, Raquel, uma dúvida de muitos pais. Aconteceu, a criança fez uma bobeira, entrou numa brincadeira dessa, a punição, né? Muitos pais colocam de castigo, tiram a internet. É a melhor solução ou não? Qual que é a sua opinião nessa forma aí do pós, né? Depois que a tragédia já aconteceu. Sim. Na psicologia a gente debate muito sobre esses riscos adicionais da punição, do castigo, da repreensão. Então, eu entendo que muitas vezes é uma ação de desespero.
né, de tentar rapidamente diminuir a probabilidade daquilo acontecer de novo. E culturalmente a gente tem essa valorização muitas vezes, né, da violência que tenta repreender a violência. Que sentido que faz? É um ciclo ali. Então, essa não é a melhor forma. Às vezes é uma forma mais imediata, mais abrupta e por isso ela funciona. Mas ela funciona a curto prazo. Em longo prazo, você vai gerar outros problemas. Por exemplo, esse adolescente mentir para você. Essa criança ter medo de ficar perto de você, de conversar. Pode ser até pior, né? Sim, pode ser pior. A gente tem muitas pesquisas que mostram esses riscos. Então, procure orientação profissional, procure orientação jurídica. Há muitos profissionais capacitados que podem ajudar esses pais, adolescentes e crianças a diminuírem esses riscos, né, e se protegerem. Tá certo. Gente, adorei nosso debate. Muito obrigada pela colaboração de vocês. Espero que a gente tenha passado essa mensagem para os pais. Obrigada. Bom, você aí de casa pode rever esse programa e acompanhar as notícias da TV Justiça nas nossas redes sociais. No YouTube, o canal é TV Justiça Oficial e no Twitter, @TV Justiça. Até semana que vem. Tchau, tchau.